medos, como o Ho'oponopono pode nos ajudar com relação aos medos, né? Então, eu limpo em mim as memórias que compartilho com todos vocês que estão online, com as pessoas que vão entrar posteriormente, e também com todos os que vão assistir a este vídeo posteriormente. Então, de abertura, eu sou eu venho do vazio à luz. Eu sou o sopro que nutre a vida. Eu sou aquele vazio, o silêncio além da consciência. O eu, a identidade, o absoluto. Eu desenho meu arco-íris através das águas. O contínuo de mentes com matéria. Eu sou a inspiração e a expiração do alento. A invisível e intocável brisa. O indefinível átomo da criação. Eu sou o eu. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo sobre o Ho'oponopono. Desta vez cumprindo uma promessa que eu fiz há muito tempo, não tanto tempo assim, mas há algum tempo atrás, de a gente conversar um pouquinho sobre medos, né? Eu poderia levar umas 3 lives ou 4 lives só falando sobre isso, mas não é a proposta aqui, né? São abordar o tema e como que nós podemos utilizar o Ho'oponopono nesse processo. Então, vai um pouquinho de psicologia, um pouquinho de Kabbalah, que vocês sabem que eu gosto muito, e o principal dessas transmissões, que é o Ho'oponopono, né? Então, antes de mais nada, eu quero pedir perdão, assim, do fundo do meu coração, se alguém se magoou a respeito da live passada, né? Os comentários todos, assim, são muito amorosos, né? Eu acredito que a nossa discussão fez sentido para as pessoas. Eu deixei todos os comentários lá e eu deletei apenas um comentário de uma pessoa que escreveu um palavrão. E eu não deixo esse tipo de coisa, assim, nada contra, respeito a qualquer pessoa, mas a pessoa deixou um palavrão lá e eu simplesmente deletei, e pronto, estamos todos em paz. A ideia é a gente não causar separação, pelo contrário, né, mas eu, assim, me sinto no dever de orientar as pessoas de forma correta que acreditam em mim, né, então eu não vou correr um risco desnecessário e levando uma pessoa a acreditar numa coisa que, na verdade, pode prejudicar ou não, dependendo da consciência que tem por trás daquilo que está sendo dito, né? Então, psicologia, Ho'oponopono, Ho'oponopono, FT, extraterrestres, mestres da ciência, mestres da ciência, uma coisa, outra coisa. Eu posso juntar FT com Ho'oponopono? Sim. Eu posso juntar Ho'oponopono com psicologia? Sim. Hoje o Ho'oponopono é uma terapia integrativa que pode ser adicionada ao processo terapêutico. Eu só tenho que saber que uma coisa é diferente da outra, né? A gente une, mas cada um no seu espaço. Então, me perdoem por qualquer coisa, eu recebo a todos com muito amor, e quaisquer pessoas que pensem diferente daquilo que eu acredito, também são e serão sempre muito bem-vindas. E se eu encontrar na rua, vou abraçá-las com todo o meu amor. Então, eu quero dizer também que eu não sou uma youtuber. Não sou, eu não vivo de YouTube, eu tenho a minha profissão, eu sou psicóloga, eu tenho um consultório que eu atendo, eu trabalho com coaching consciência, que é um coaching totalmente diferente desse, apregoado pela maioria das pessoas, né? Então, eu faço seminários, né? O YouTube, quando eu falo para vocês, se vocês estão gostando desse trabalho, deem um joinha aí, é porque o YouTube, ele não considera o número de visualizações mais. Então, assim, só quem ganha muito dinheiro com o YouTube são essas pessoas que têm aí 1 milhão de inscritos, sei lá, 500 mil inscritos, né? E também com muitas visualizações. O meu canal nem era monetizado. Quando eu comecei a perceber que as meditações eram monetizadas contra a minha vontade, muita gente já me falava isso, falei, bom, então já que eu não tenho jeito de não ser monetizado, eu vou monetizar tudo. Quem que ganha com as meditações? Os donos das músicas. Então, essas meditações que tem aí 8 milhões de visualizações e, né, vários curtir, assim, todo o dinheiro vai para os donos das músicas e não para mim, né? Então, eu quando comecei esse trabalho,
eu contei para vocês nas lives passadas, foi meio a contragosto, porque eu achei que eu ia me expor muito, ia ter momentos que eu ia ter que, né, colocar aquilo que eu realmente acredito, eu não posso fingir, então eu enfrentei um desconforto também, né, mas eu tive que triplicar a minha internet, e eu mesma banquei isso do meu bolso, né, foi um valor alto, é um valor alto para eu poder ter uma boa qualidade de internet, então, hoje, o YouTube, o que o YouTube paga, pelo menos já está bancando o valor da internet, que realmente é alto. Só isso, gente. O meu trabalho é outro, eu tenho uma profissão, um consultório, faço atendimentos online, eu tenho clientes no mundo todo, tá? Então, para a gente deixar as coisas sempre muito claras aqui, tá bom? Vamos lá, falando sobre os medos, né? Medos. Como que o Ho'oponopono pode me ajudar? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que considerar é se os nossos medos são reais ou imaginários, né? Muitas vezes o medo é real. E o que é importante? Nós estarmos atentos ao sentimento. Por isso que eu gosto do sinto muito, porque eu sinto muito é o reconhecimento. Eu estou, nossa, um desconforto, medo. Eu estou reconhecendo, eu sinto muito. Eu saí da minha paz, então eu reconheço que eu estou sentindo medo, né? O medo, ele também pode ser um alerta. Eu, se eu estiver dirigindo e, de repente, sentir alguma coisa estranha, por exemplo, não entra nessa rua ou fica. Já aconteceu de eu estar em determinado lugar, querer ir embora, vir embora para minha casa e sentir algo, assim, muito forte. Então, eu estava num grupo de meditação e eu disse, eu não vou para casa, né? E eu não sei o que teria acontecido, eu só sei que eu segui essa voz interna. Arrumei um lugar lá para eu dormir, dormi lá no local mesmo e saí no dia seguinte cedo. Então, a gente precisa entender, né? É imaginário ou é real? Se é real e pode trazer algum tipo de perigo, a gente precisa adotar as atitudes necessárias para a gente lidar com a questão. Quantos medos nós já tivemos que nunca aconteceram? Então, é imaginário? Não. E se acontecer? Isso é uma memória. E aí, o que nós podemos fazer? Limpar. Uma das piores coisas que podem existir dentro de nós é o medo. A gente que estuda Kabbalah sabe que existem duas coisas piores. A primeira coisa pior de se sentir é a raiva. A raiva a gente projeta para o outro, né? Normalmente. A segunda coisa pior, e na verdade, quando se trata de nós mesmos, se torna a primeira coisa pior, é o medo. Quaisquer medos. Então, 3 tipos de medos a gente tem, né? O medo relacionado à questão física, o medo emocional e o medo intelectual. Eu não vou entrar na questão do pânico aqui, que é uma outra história, eu teria que ter uma outra live que eu posso até posteriormente vir a falar sobre ela, tá? Mas eu posso dizer a vocês que a maioria dos diagnósticos de síndrome do pânico não são síndrome do pânico, tá? Existe uma característica, algumas características para diferenciar. A maioria deles é apenas uma crise de pânico, que envolve uma série de outros fatores. O que eu sugiro? Procurar um profissional, um psicólogo, um médico, que vai ajudar você, a pessoa que tiver com a questão, para lidar com a situação, né? Então, o medo físico é a gente ter medo de adoecer, medo de morrer, medo de que aconteça alguma coisa com o nosso corpo físico. O medo emocional, vou depois falar como a gente lidar com cada um deles. O medo emocional é aquele medo que a gente tem de enfrentar algumas situações, medo de falar em público, medo de reuniões, medo de se relacionar, medo de ser rejeitado pelo outro, de qualquer forma, né? E o terceiro é o medo intelectual. O medo que a gente tem de não passar numa prova, não passar num concurso, não passar numa entrevista. Mas no fundo, mais fundo do profundo, né? Tudo vem de 2 lugares apenas, ou do amor ou do medo. Então, se vem do medo, a gente precisa cuidar. Se vem do amor, a gente só tem que se entregar. Como vocês sabem, para o Ho'oponopono, Deus, o Criador, a fonte, é chamada de amor, né? Então, vamos lá. Toda doença
ela começa com algum tipo de medo, desses três medos, ou o medo emocional, ou o medo físico, ou o medo intelectual. Primeiro é uma sensação, né? Depois ela vem para o nível físico. O perigo é quando a pessoa se entope de medicamentos sem cuidar do que realmente está causando o medo. A ansiedade, ela é só um sintoma de algo que está por baixo, que é o medo, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, ela é ansiosa por quê? Digamos que ela é ansiosa porque ela tem medo de enfrentar as situações da vida dela. Por exemplo, falar em público. Ela é uma pessoa que precisa falar em público e tem medo de falar em público. Cada vez que ela pensa em falar em público, ela fica ansiosa. Então, a ansiedade é o sintoma. Por trás está o medo de falar em público. E por trás do medo de falar em público está o quê? A insegurança. E por trás da insegurança, necessidade de aprovação. Entende que aí a gente vai buscando as camadas por trás das camadas, por trás das camadas. Com o processo do Ho'oponopono, a gente não precisa buscar essas camadas. Eu estou explicando isso para vocês entenderem. O que a gente faz? Sentir o desconforto, reconhece o desconforto, através do sinto muito a gente consegue fazer isso, e então depois a gente começa o processo de limpeza. Eu sinto muito, estou reconhecendo. Por favor, me perdoe. Querida criança, por favor, me perdoe. Eu me desconectei da paz. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato. O Dr. Hugh Lane, ele costuma dizer que se a gente, com o tempo, por exemplo, ele recomenda começar com sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, agradeço. E depois, com o tempo, se a gente quiser retirar o sinto muito, a gente pode, porque no eu te amo já está implícito o perdão. Pessoalmente, eu gosto muito de falar, eu sinto muito, a maioria das vezes eu falo, sinto muito, me perdoe. Diante desse último vídeo, as pessoas deixaram comentários, e como eu dei um exemplo de violência sexual, me pediram para falar sobre isso. Então, a próxima live, eu vou falar, já me adiantando um pouco, eu vou falar, a gente vai trocar algumas ideias a respeito de violência e o Ho'oponopono, incluindo a violência sexual e o Ho'oponopono, para que fique mais claro aquilo que eu abordei na live passada. E a live seguinte, né, eu vou abordar o tema culpa, remorso e arrependimento relacionado ao Ho'oponopono. E aí eu espero que nessa sequência fique bem claro aquilo que a gente faz com o processo de limpeza do Ho'oponopono, ok? Então vamos lá. Nós falamos então aqui sobre os 3 tipos de medo, né? O medo vira uma doença, então se a gente consegue dissolver o medo antes dele virar doença, a gente consegue fazer com que, na verdade, cada vez que eu limpo com o Ho'oponopono, esse medo ele se torna mais fraco. Então, aos poucos, eu vou conseguindo eliminar esse medo junto com outras coisas que eu vou dizer daqui a pouco para vocês. Qual é o lado positivo do medo? Primeiro, a gente saber se ele é um alerta. Cuidado, né? Digamos, está fechando um negócio e vem aquele sentimento, cuidado. Pode ser que seja um exagero, mas pode ser que seja realmente um alerta para você não fechar negócio com essa pessoa, ou para você, no caso, esperar um pouco, ter mais cuidado, buscar mais referências dessa pessoa antes de fechar um negócio, por exemplo, tá? Qual é o lado positivo do medo? É quando a gente transforma o medo no temor. Não existe a expressão temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter uma reverência. É o respeito nobre ao Criador, à fonte de todas as coisas. Então, o que é o temor positivo, né? O lado positivo do medo. Eu prezo tanto a minha saúde que eu temo perder essa saúde. E porque eu temo perder essa saúde, eu cuido do meu corpo. Eu faço atividade física, eu tenho uma boa alimentação, né? Eu cuido para não ficar me entupindo de medicamento, tirando a força da minha força vital, por exemplo. Né? Medo emocional. O medo emocional é o medo de ser rejeitado. Então, eu não me rejeito, porque se o outro me rejeita, é porque eu me rejeito, 100% das vezes.
tá? Então, eu me preparo mais para falar em público. Eu quero tanto que dê certo, eu quero tanto amar e ser amado de forma saudável que eu não me rejeito. Porque se eu me rejeito, o outro automaticamente vai me rejeitar também, né? Eu me torno aquilo que eu desejo que o outro seja. Então, em vez de ficar esperando que o outro me nutra, eu nutro o outro. Com isso, o relacionamento, seja de amizade, seja de amor, ele começa a ser mais saudável, né? Eu me torno uma pessoa mais compassiva. Então, esse é o medo, é o temor emocional, que é o medo positivo. Eu cuido para que algo ruim não aconteça. Essa é a expressão mais adequada para isso. E o medo intelectual? Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de não passar numa prova. O que eu faço? Eu me preparo. Eu aumento a minha capacidade intelectual. Com isso, eu preciso me preparar, né? Eu me preparo mais para fazer a prova, para fazer o teste, para fazer a entrevista, para falar em público. O temor de pagar um mico em público, o temor de não passar numa prova ou numa entrevista, me leva a cuidar mais, a não me acomodar, a adotar uma atitude para que eu passe na prova, ou pelo menos para que eu me saia o melhor possível naquela situação. Porque uma pessoa, se ela não estuda, por exemplo, ela vai fazer a prova e vai ter culpa, né, negativa, porque não estudou. Se ela estuda e se prepara, quando ela chega lá na prova, na entrevista, no vestibular, seja o que for, mas ela fez o melhor de si, não vai ter isso, porque ela vai olhar para trás e vai falar, bom, eu dei o melhor de mim. São muitos concorrentes, são muitas pessoas querendo a mesma coisa, então tá tudo bem. O que eu vou fazer agora? Fazer mais, estudar mais, me intelectualizar mais, me preparar mais. Essa é a ideia do temor positivo. Como que a gente pode lidar com o medo usando o Ho'oponopono? Entender que tudo começa com os pensamentos. Eu falei para vocês numa das lives anteriores que a gente que estuda Kabbalah escuta muitas histórias. E tem uma história que eu quero contar para vocês que define bem isso, né? Diz que uma pessoa procurou um grande cabalista para saber por que ela tinha tantos pensamentos de medo, de insegurança, de dúvida, pensamentos negativos. E aí a pessoa disse, olha, o cabalista disse, eu não sou tão bom assim. Eu vou te dar o endereço de uma pessoa e eu quero que você procure essa pessoa. Ele, sim, é um sábio, um cabalista muito maior do que eu. Tá bom. A pessoa andou horas e horas e horas e foi, bateu lá na porta do grande sábio. Essa pessoa, esse sábio, então, abriu uma janelinha assim, olhou pro jovem, sorriu, fechou de novo a janelinha e ficou lá dentro. E o jovem ficou, mas não entendi, por que ele está fazendo isso? Bateu de novo na porta. Aí ele viu, olhou pela janelinha de vidro, que o cabalista estava lá dentro, feliz e satisfeito. Bateu de novo e aguardou. Bateu de novo e aguardou. O cabalista, o sábio, só olhava para ele e sorria. 12 horas depois, no frio, ele bateu mais uma vez, já exausto, falou, vou bater a última vez. Se ele não abrir a porta para mim, então eu vou embora. E aí, quando ele bateu de novo, o cabalista, então, o sábio, abriu a porta e falou, entre, fique à vontade, por favor, sente-se aqui. Aí ele ficou, não entendi. Por que ele só não abriu a porta para mim da primeira vez? Quando eu bati, só sorriu para mim e fechou a porta. Ele disse, eu vi você chegando de longe e eu já sabia qual era a sua questão. Então, eu já te dei a resposta. Veja, eu não te conheço, não sei quem você é. Não sei se, de repente, eu vou abrir a porta e você vai, sei lá, destruir o meu lar ou me agredir, né? Você é mais jovem do que eu. Então, eu deixei a minha porta fechada e só sorria para você. Essa é a ideia. O pensamento negativo é a mesma coisa. O medo é a mesma coisa. Se a gente sente que o medo está vindo na nossa direção, o que a gente faz? Sorri para ele, mas não abre a porta. Porque uma vez que a gente abre essa porta interna, deixa esse pensamento negativo, de medo, de insegurança, ou do que quer que seja, a maioria está relacionada ao medo, aí ele vai fazer o estrago dentro da nossa casa mental e da nossa casa emocional. E como é que a gente pode fechar essa porta? Simples assim, com o processo do Ho'oponopono.
Não sei se vocês sabiam, mas só de você falar Ho'oponopono já ajuda a limpar memórias. E aí, quando você sente que está vindo um desconforto, começa o processo. Eu sinto muito, querida criança, eu sinto muito, eu estou reconhecendo, estou com medo. Por favor, me perdoe. De alguma forma, eu abri essa porta para esse medo, né? E esse medo entrou e agora eu quero limpar esse medo. Não quero mais isso. Eu não sabia que tinha esse medo dentro de mim. Mas esse sentimento despertou e eu agradeço, porque agora eu reconheço. Então, eu tenho a oportunidade de fazer essa limpeza. E a outra coisa que é importante é, ao mesmo tempo que nós limpamos, nós enfrentamos os medos. Então, uma pessoa que tem medo de falar em público, ela precisa limpar os medos, mas ela precisa se expor. Então, ela começa levantando a mão na sala de aula, começa a falando para um grupo pequeno de pessoas e vai fazendo esse treinamento usando o Ho'oponopono para poder estar nesse outro lugar. Eu tenho muitos clientes mesmo, inclusive uma delas, uma vez a gente saiu, ela tinha medo de dirigir, eu entrei no carro com ela para ajudá-la a recuperar a direção, né? E ao mesmo tempo, né, limpando os meus próprios medos dela bater o carro, né? Mas eu tenho vários clientes que foram fazendo esse enfrentamento gradativo, utilizando o processo do Ho'oponopono, limpando essas memórias e adotando esse novo lugar, sem que a gente haja, né, na direção daquilo que a gente quer, não vai ter resultado, né? A mesma coisa se você tem um projeto e tem medo de expor esse projeto, limpa os medos. Saiba, você vai errar. Eu errei. Quantas vezes eu paguei mico aqui na frente dessa, olhando para esse buraquinho aqui da tela? Às vezes eu batia aqui, fazia barulho, não sabia mexer no YouTube, mas eu fui aprendendo, porque eu realmente já perdi, assim, eu diria que 90% da necessidade de aprovação, que é uma das coisas que a gente precisa limpar, né? Eu sinto qualquer coisa, eu começo imediatamente a minha limpeza, porque se a gente não seguir essa voz interna, não tem propósito que se realize. A gente vai sempre ficar dependendo do que o outro vai dizer ou deixar de dizer, né? Aí a gente começa, então, a fazer a limpeza sem fugir dos nossos medos, respeitando, né? Fazendo gradativamente esse enfrentamento, limpando essas memórias, mas sabendo que esse enfrentamento é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para ajudar essa nossa criança a crescer. Então, agora nós vamos fazer a limpeza e em seguida eu vou voltar para nós, para dar algumas dicas extras para você, especialmente porque a gente está num fim de semana muito poderoso, que é o fim de semana de Pêssar, ou da Páscoa. E eu vou dar uma dicasinha para você muito legal, para você fazer nesse fim de semana, que pode te ajudar bastante. Hoje tem a novidade de que eu vou tentar botar uma música aqui, eu mudei a posição aqui para ficar mais perto do som. Vamos ver se vai dar certo. Vou compartilhar uma tela com vocês, né? E em seguida nós vamos fazer a nossa limpeza. Então, vocês já podem ir fazendo a respiração Ra, entrelaçando os dedos, e vamos contando, então, até 7 enquanto expiramos, paramos contando até 7, expiramos contando até 7, paramos contando até 7. 9 rodadas.
Eu invoco a pilastra da paz do eu e a compartilho com todas as pessoas que estão online neste momento, com o ambiente onde elas estão, as paredes, o piso, os móveis, as roupas que elas estão usando e tudo que está ao redor. Dentro desta pilastra estamos protegidos para podermos fazer a nossa limpeza. Divino Criador, Pai, Mãe, criança, todos em um. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados lhe ofendemos em pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, nós humildemente pedimos o teu perdão. Deixe que isto limpe, purifique, libere, seccione, corte e corrija todas as recordações, bloqueios, energias e vibrações negativas. E transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim está feito. Eu sinto muito. Reconheço todos os medos que criei ao longo da minha existência. E peço desculpas à minha criança. Por favor, me perdoe. Me perdoe por ter me afastado da luz dentro de mim, que é plenitude, que é alegria, que é bem-aventurança, que é paz, que é serenidade. Me perdoe. E eu quero fazer isso com muita alegria, porque eu te amo, eu te amo, eu te amo. E agradeço, agradeço, agradeço infinitamente a oportunidade de libertar todas as memórias e a mim, acolhendo a minha criança neste momento, com todo amor, com toda doçura. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, te amo, te amo, te amo e agradeço, 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 agradeço. Espírito superconsciente, por favor, localize em mim a origem dos sentimentos e pensamentos de medo. Leve cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise-a e resolva de forma perfeita com a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus agregados, com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, para que eu esteja no presente, preenchido, preenchida de luz e verdade, a paz e o amor de Deus, o perdão de mim mesmo, de mim mesma, por minhas percepções incorretas, perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias e acontecimentos que contribuíram para isso, esses sentimentos e pensamentos. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, agradeço. Você pode inspirar e expirar, permitindo que a paz venha adentrando cada célula do seu corpo. Apenas inspirando e expirando, observando a paz florescer, a paz do eu. A paz esteja contigo, toda a minha paz. A paz que é eu, a paz que é eu sou. A paz para todo o tempo, agora e eternamente até além. Minha paz eu lhe dou, minha paz eu deixo contigo. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz, a paz do eu.
Então, surpreendentemente, talvez agora, nesse momento, essa criança olhe para você bem dentro dos seus olhos e sorria, sabendo que agora você está com ela. E juntas, em comunhão, todos nós, cada um de nós, juntos com a nossa criança, vamos enfrentar todos os desafios que vierem à nossa frente, transformar cada medo em temor positivo, com sorriso, com alegria, com alma plena da divindade, preenchendo cada um de nós. Eu não sei como isso está acontecendo, eu só sei que é assim agora está feito. E de alguma forma você sorri por dentro, com leveza, com paz, com lucidez, com plenitude. Inspire e expire. De novo. Inspirando e expirando. Você pode ir abrindo seus olhos. Então, cada vez que a gente fortalece a nossa criança com mais limpeza, com mais acolhimento, com mais amor, você pode conversar com essa criança, né? Olha, estou sentindo medo. Vamos enfrentar isso? Me ajuda a limpar esses medos. A gente não sabe o que tem por trás, mas a gente vai pedir essa ajuda para a nossa criança. Comece a raciocinar em termos de, é medo imaginário ou é medo real? Se é medo real, espere, aguarde, mude de caminho, faça algo diferente antes de tomar uma decisão. Se é medo imaginário, você pode clarear isso através da limpeza, né? Quanto mais você limpa, mais claro vai ficar, mais a divindade vai te inspirar. E eu disse que ia deixar uma dica muito especial, né? Esse fim de semana é Páscoa. O que você pode fazer? De novo, o exercício da escrita. Um excelente exercício para a gente é escrever os nossos medos. Se você conseguir, dê nome a eles. Medo, que medo? Medo de falar em público, medo de enfrentar tal situação, medo de ficar sozinha, medo de envelhecer, medo de não conseguir um relacionamento. Talvez isso, né, o fato de você escrever vai estar extraindo aquilo da sua psique, colocando aqui em algo visível. E aí você pode olhar para aquilo e talvez analisar esse medo. Eu estou com medo de envelhecer, porque se todos nós vamos envelhecer, eu estou com medo de ficar sozinha, então, assim, eu estou dependendo de ter alguém para ser feliz, né? E aí você vai desmistificando esses medos, aquilo que estava bloqueando em você. Em seguida, você pode usar o famoso lápis borracha, bater em cima desses medos e dizer, eu limpo em mim, com gotas de orvalho, esses medos. Bate lá, pronto. É uma outra forma de você limpar esses medos. E aí, claro, a coisa que eu mais gosto de fazer é escrever. Os meus medos, gente, de verdade, olha, as minhas memórias, eu escrevo todas em papel assim, depois eu vou lá e queimo. Esses aqui eu escrevi, todas as coisas que me afligiram nos últimos dias, tudo aquilo que eu me lembrei. Quando for na sexta-feira de manhã, o contexto que eu tenho, ele não é religioso, né, ele é da Cabala, e é de uma história de ressurreição, de sair da minha escravidão. Eu vou lá, faço o Ho'oponopono, né, limpo essas memórias, queimo isso daqui num lugar seguro, uma panela, boto um foguinho, queimo aquilo, sabe, me restabeleço, me equilibro, então eu entro num novo significado da Páscoa, né, que é esse renascimento interior, sair da nossa escravidão. E a última dica, para encerrar, a famosa água solar azul. Quem me perguntou sobre a água solar azul, lá no site, no blog, na página do Face, tem como fazer, né? Desculpem aí que eu tremi o notebook. Então, faça água solar azul. A água, quando você bebe, ela se une às moléculas de água do seu corpo e ajuda você a limpar
memórias, tá bom? Dr. Deepak Chopra diz que as nossas células, todas elas precisam estar em paz. E aí a gente consegue ter paz também. E a água solar azul ajuda exatamente nisso. Então, a próxima live, violências, incluindo a violência sexual e o Ho'oponopono. E a live seguinte, culpa, ressentimento, remorso e Ho'oponopono. Se você gostou desse vídeo, está gostando desse trabalho, deixa o seu joinha, sincero, por favor, porque se não for sincero, tá tudo certo. Um bom restinho de semana, uma feliz Páscoa, assim, do fundo da minha alma, que cada um de nós possa realmente sair da nossa escravidão, ressurgir e viver a plenitude da nossa alma. Essa oração que eu fiz, ela é da Morla Simeona, e ela está lá na página do Facebook, Ho'oponopono 1. Então, você pode ficar à vontade para ir até lá, copiar, compartilhar o que for melhor para você, tá bom? Grata pela presença, um beijo no coração, abraço apertado, feliz Páscoa e até semana que vem. Tudo de bom. Tchau, tchau.